O Clube do Medo apresenta. Cara, mais amaldiçoado, Thiago. Com você, eu tô falando que eu fui. Floresta dos Suicídios, lá no Japão, né? Então, eu acho o Aokigahara, né? É um lugar que eu quero visitar um dia por conta dessa mística e tal. Tem que fazer. Mas assim, tem 3 lugares que eu tenho vontade de visitar no mundo, que é a casa de Amityville, que é em Nova York, que é onde falam que é a casa assombrada, que teve o assassinato em 74. Essa floresta, o Aokigahara, e a cidade fantasma de Chernobyl. Só que são todas... Que é Pripyat, né, na Ucrânia. Só que são lugares muito... Tem histórias tristes, né? A Amityville é uma aniquilação de família. A família inteira morta. O Ronald Defoe matou a família inteira. A Aokigahara, que é a floresta do suicídio, é muito triste, porque as pessoas vão pra lá, elas acampam nessa floresta, lá acho que é no monte, é dos pés do Monte Fuji. E elas acampam, e aí elas vão... E tem placas nessa floresta, o Aokigahara, tipo, ó, sua vida vale muito. Você conhece essa história? Mais ou menos. Não. Eu já ouvi. Tem gente até que fica assistindo. Que fica assistindo. Teve até um youtuber norte-americano, que ele foi, um loirinho, que ele tava fazendo uma live, alguma coisa assim, mas ele gravou um cadáver, aí foi super cancelado lá nos Estados Unidos e tal. Então, assim, é difícil falar qual é o lugar mais amaldiçoado, porque são histórias tristes. A Aokigahara, pra mim, não é que ela é amaldiçoada, ela tem uma aura ali, uma energia muito densa por conta disso. Mas, por exemplo, eu gosto muito de priorizar o que é nosso. Então, por exemplo, se tem um lugar aqui no Brasil que eu amo... O pessoal tá falando que a casa do Piriri também era amaldiçoada. Pode ser. Pode ser de verdade, né? Amaldiçoada mesmo, né? Mas o que eu gosto de sempre puxar pra gente aqui, mas tem um lugar que eu sempre vou falar, sempre vou defender e sempre vou exaltar, que é Paranapiacaba, que é perto da minha casa. Putz, já fui lá. Já foi lá? Já. Que é uma vila inglesa do Silent século Hill XIX, a Silent Hill Brazilian, Silent Hill brasileira. E, cara, tem uma lenda do lado da outra. A gente tem a lenda Mor, que é a lenda do véu da noiva. Acho que não mora na maldição. Então, mas eu acho que a pessoa fala amaldiçoado... Assombrado. No sentido de muito ruim, Entendi. muito... Então, porque assombrado, Paranapiacaba mais assustador tem pra essa mim a história. vida inteira. Eu vou em 400 mil cemitérios. Putz, vou em agora eu casa... quero saber. É o meu quarto. Quando Por você quê? está fechado no seu quarto, você começa a pensar antes de dormir, e não vem o sono, e tudo que você tem de medo Os começa a te demoninhos ficam aqui, perturbar. ó, É a falta de dinheiro, é o conta pra pagar, É o pentelho problema branco. no trabalho. O pentelho branco pra mim é o pior. Meu maior medo se concretizou Eu amo essa história. quando eu achei... Bem-vindo ao meu mundo. Quando eu achei o pentelho Eu branco, e ele ainda é não muito cheguei maior, nesse e ele é mundo muito do maior que pentelho o pinto, branco. isso que é pior, parece Cheguei um fio de linha 10, ele é imenso, grande, carretel. parece um carretel, é horroroso, então, é assustador. Mas eu acho que, se você me permite, em São Paulo tem a história lá da casa do Afonso Sardinha aqui. Essa é Essa pesada. é Essa, pesadona. essa, segundo as lendas, né? Bom destacar que é lenda. Isso. Porque lá seria um cemitério ambulante. Um cemitério ambulante, não, um cemitério deslocado, né? Porque falam que a casa do Antônio do Afonso Sardinha foi construída com vísceras de animais e Lá humanos, tem uma placa. né? O víscera de animal tá escrito na tem a placa. lá. Lá não É. tem erro. E vísceras, essa casa é uma casa em que a argamassa, que é feita de taipa de pilão, que é um tipo de massa feita por barro e madeira, socado. A mistura é feita com vísceras humanas. Tá na placa lá. Se for lá agora, foi interessante, você vai lá, você lê que tá isso. Mas os conspiradores teóricos da conspiração falam que, na verdade, a mistura era de vísceras humanas. E eu vou falar a verdade, eu não duvido, porque a história dele é uma história muito... História de ele foi escravidão, o cara tudo. que inaugurou a escravidão em Angola, que invadiu aquele lugar, Pico do Jaraguá é um lugar sagrado para as entidades, se eu não me engano, eram os canindés e os carijós. Se eu falar algo, se alguém quiser me corrigir, fica super à vontade, porque meu compromisso com a história da assombração. Então, se eu errar o nome das etnias, por favor, me corrijam. Mas era um lugar super sagrado e ele vai lá, instaura e inicia a mineração de ouro. Ele acha ouro no Pico do Jaraguá. E tem umas histórias, assim, uns contornos, porque ele era o velho, né? Tem o Afonso Sardinha velho e o novo era o filho dele. E eles eram terríveis, eram matadores de indígena. Não tem? Então lá foi um lugar de conflito, de morte conflagrado. E as histórias, como o Dani falou, nesse universo, vamos lá, usar mitologia, mitológico, lendário, é de que a casa era uma casa realmente assombrada. Tem um perfil que eu acho que é um portal do bairro de Pirituba,
que conta algumas histórias de lá, alguns relatos de história, e as duas mais impactantes para mim são a de que em uma ocasião o segurança do lugar Ouviu coisa caindo lá ouviu dentro. uma briga lá dentro, falou, cara, ligou pra polícia e falou, pelo amor de Deus, vem aqui que os caras estão quebrando a casa inteira. Os caras abriram, não tinha Não ninguém. tinha ninguém. A polícia chega a ouvir. Eu acho que desse caso, Thiago, tem até boletim de ocorrência de barulhos que não sabiam de onde. Inexplicáveis. E a outra era de que lá tentaram instalar um albergue da juventude nos anos 90, e aí vinham os gringos de fora, vinha gringo que não sabia que o lugar tinha Que era um albergue, lugar. né? Porque é fácil, a gente já ir muito sugestionado a passar a noite num lugar desse, você vai ficar meio, né, você já vai ficar desconfiado, qualquer barulho você vai falar, bom, tá, então baixaram tudo aqui. E esses caras falaram que ia embora, às vezes na noite, assim, que não De conseguiam madrugada, dormir. porque puxava cabelo, beliscava, empurrava. pegava, eram umas sensações horrorosas. Meu. Barulho no mato, muito barulho no mato. E aí fica no Pico do Jaraguá, né? Que é bem Que é um lugar caminho de trilha. maravilhoso. Se for lá, recomendo. Tem essa história que vive nessa dimensão, mas se a gente considerar todos os fatores, talvez passe por isso. Eu digo, o Vale do Anhangabaú, ele é um lugar encantado, ele não é um lugar amaldiçoado. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.